Existe uma verdade ecoando através dos séculos, sussurrada em leitos de enfermidade, gritada em meio a perdas devastadoras e entoada no silêncio de corações partidos. A oração mais autêntica, muitas vezes, nasce no solo árido do sofrimento. Para o observador distante, isso pode parecer um paradoxo. Por que aqueles que parecem ter mais motivos para duvidar da bondade divina são, frequentemente, os que se apegam a Deus com uma tenacidade comovente? A resposta não se encontra em uma fórmula lógica ou em uma explicação filosófica, mas em um mistério espiritual profundo, revelado nas páginas da Escritura Sagrada e na experiência viva de incontáveis filhos de Deus. Esta não é uma jornada para entender a dor em si, mas para descobrir a mão soberana e amorosa de Deus que nos alcança justamente quando a dor nos lança de joelhos. Prepare-se para mergulhar em uma verdade que pode transformar a sua perspectiva sobre as provações. Não se trata de uma aceitação passiva do sofrimento, mas do reconhecimento de que, no vale da sombra da morte, encontramos o nosso pastor de uma forma que jamais seria possível nos pastos verdejantes da nossa autossuficiência. É a descoberta de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria que vem do Senhor é a promessa da manhã. Em nossos dias de paz e prosperidade, é fácil construir nossa casa sobre a areia da autoconfiança. Apoiamos nosso peso em nossa saúde, nossa carreira, nossas finanças, nossas relações. Sentimos o controle, a força das nossas próprias mãos. Mas então a tempestade vem. O diagnóstico inesperado, a traição de um amigo, a porta de emprego que se fecha, o luto que rasga a alma. Em um instante, o chão arenoso que nos sustentava é levado pela correnteza e nos vemos em queda livre, sem nada a que nos agarrar. É neste exato momento de desespero absoluto que um instinto divino desperta. É o grito da alma que reconhece sua própria insuficiência. A dor, em sua forma mais crua, tem o poder de nos despir de todo orgulho e de toda ilusão de controle. Ela nos força a olhar para cima, não como uma última opção, mas como a única opção que sempre esteve lá, esperando pacientemente. A oração que nasce deste lugar não é um ritual religioso, é a respiração de uma alma que se afoga, buscando o oxigênio da graça de Deus. O apóstolo Paulo, que enfrentou naufrágios, apedrejamentos, perseguições e uma aflição constante que ele chamou de espinho na carne, compreendeu essa verdade como poucos. Ele suplicou ao Senhor 3 vezes para que o livrasse, mas a resposta de Deus revelou o propósito divino na fraqueza humana. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. É na nossa fraqueza, no nosso não aguento mais, que o poder de Cristo encontra espaço para habitar em nós. O sofrimento, portanto, não é o fim, mas o cenário onde o poder de Deus se manifesta de forma mais gloriosa. O Salmo 34:18 nos garante: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. O quebrantamento não nos afasta de Deus. Ele nos aproxima dele. Muitos imaginam a oração do sofredor como um monólogo de queixas lançado a um céu silencioso. Mas para o cristão, a oração é um diálogo. É o coração do filho se abrindo para o pai, sabendo que ele não apenas ouve, mas responde. O deserto da provação se torna então o lugar do encontro mais íntimo, onde as distrações do mundo se calam e podemos finalmente ouvir a sua voz. Os salmos são o nosso grande manual de oração no sofrimento. Davi não escondeu sua angústia, seu medo ou até mesmo sua raiva. Em salmos como o 22 ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele derrama sua alma com uma honestidade brutal. No entanto, o mesmo salmo que começa com um grito de abandono termina com uma declaração de louvor e confiança na soberania e na libertação do Senhor. Davi nos ensina que podemos levar tudo a Deus em oração, nossas dúvidas, nossa dor, nossa confusão. Pois Ele é um Pai seguro que pode suportar o peso das nossas emoções mais pesadas e nos conduzir de volta à verdade da sua fidelidade.
A história de Jó nos mostra um homem que perdeu absolutamente tudo. Seus amigos tentaram aplicar uma lógica fria e teológica à sua dor. Mas Jó ansiava por algo mais, uma audiência com o próprio Deus. E no final, quando Deus finalmente fala a Jó do meio de um redemoinho, ele não oferece respostas simples para a pergunta por quê. Em vez disso, ele revela a Jó a sua própria majestade, sabedoria e poder soberano sobre toda a criação. A cura de Jó não veio de uma explicação, mas de um encontro com a pessoa de Deus. Foi o suficiente. E o nosso exemplo supremo é o próprio Senhor Jesus Cristo no Getsêmani. Em agonia profunda, prevendo a cruz, ele ora: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26:39. A oração de Jesus nos mostra que a oração no sofrimento não é uma ferramenta para manipular Deus e escapar da dor, mas um meio de submeter nossa vontade à sua vontade perfeita e soberana, confiando que o seu plano, mesmo que doloroso, é o caminho para a glória. Uma das perguntas mais difíceis que a alma sofredora faz é: qual o propósito disso? A fé cristã oferece uma resposta revolucionária. O seu sofrimento não é em vão. Deus, em sua soberania, é um mestre artesão. E ele frequentemente usa a fornalha da aflição para purificar e moldar seus filhos à imagem de Cristo. A Escritura está repleta dessa verdade. Em Romanos 5, do 3:5, Paulo nos diz que devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cada lágrima, cada luta, está forjando em nós um caráter celestial, uma resiliência espiritual que não poderíamos desenvolver na ausência de provações. Pedro ecoa essa mesma ideia, comparando nossa fé ao ouro que é provado pelo fogo. 1 Pedro 1:7. O fogo é quente, intenso e desconfortável, mas é o único meio de remover as impurezas e revelar o brilho do metal precioso. Da mesma forma, Deus usa as dificuldades para queimar nossa dependência do pecado, nosso egoísmo e nosso orgulho, para que a nossa fé resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Além disso, o nosso sofrimento nos capacita de uma maneira única. Quando passamos pelo vale escuro e experimentamos o consolo do Espírito Santo, somos equipados para consolar outros que passam pela mesma situação. Nosso testemunho se torna uma poderosa ferramenta de evangelismo e encorajamento. Nossas cicatrizes não são um sinal de vergonha, mas um mapa da graça de Deus em nossa vida, apontando para outros o caminho da esperança. Você não sofre apenas por si mesmo. Deus pode usar sua história para resgatar outros. O inimigo de nossas almas ama nos isolar na dor. Ele sussurra mentiras como: ninguém entende, você está sozinho, Deus te abandonou. A oração e a comunhão com a igreja, o corpo de Cristo, são as armas mais poderosas contra essa estratégia maligna. Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. 1 Coríntios 12:26. A oração intercessória é uma das maiores bênçãos da vida cristã. Saber que irmãos e irmãs em Cristo estão elevando seu nome e sua causa diante do trono da graça é como ter os braços de Arão e Hur sustentando os seus, como fizeram com Moisés na batalha. É uma demonstração tangível do amor de Deus manifestado através de seu povo. Um telefonema, uma visita, uma refeição trazida e, acima de tudo, a promessa: estou orando por você. Tudo isso é o cuidado de Deus em ação. Unir-se à igreja em oração nos lembra de que nossa dor, por mais pessoal que seja, faz parte de uma história maior, a história da redenção. Fortalece nossa fé ao vermos a fidelidade de Deus na vida de outros e nos encoraja a perseverar, sabendo que somos parte de um exército que marcha de joelhos. Retornando à nossa questão inicial, por que os que mais sofrem são os que mais oram? Porque a oração é a resposta divinamente programada na alma humana para a dor.
É o reconhecimento de que fomos criados para a dependência de um Deus pessoal, amoroso e todo-poderoso. O sofrimento não é um sinal do abandono de Deus, mas frequentemente um convite para uma intimidade mais profunda com Ele. O clamor que nasce da angústia não é um sinal de fé fraca, mas de uma fé viva e desesperada por seu Salvador. É a fé que abandona os porquês intelectuais para se lançar nos braços do quem que tem todas as respostas. E esse quem é Jesus Cristo. Ele é chamado de homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3. Ele entende cada lágrima, cada pontada de dor, pois ele mesmo as suportou na cruz. Sua oração no sofrimento nunca é em vão. Ela sobe aos céus como um incenso precioso ouvida por um Pai que prometeu em sua palavra. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Sua dor não terá a palavra final. A cruz parecia o fim, mas foi o caminho para a ressurreição. E essa é a nossa promessa final. Um dia, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21:4. Até esse dia, continue orando, continue clamando, pois é no vale da dor que aprendemos a cantar as canções mais doces da redenção.